Jean-Henri Mer d'Aubigné, História da Reforma do XVI século. Volume 1. Capítulo 1. O mundo enfraquecido desfalecia em suas bases quando apareceu o cristianismo. As religiões nacionais que haviam sido suficientes aos pais não satisfaziam já aos filhos. A nova geração não podia conformar-se com as antigas formas. Os deuses de todas as nações concentrados em Roma tinham perdido seus oráculos, assim como os povos sua liberdade. Postos frente a frente no Capitólio, destruíram-se mutuamente. As divindades desapareceram. Um grande vazio se notava na religião do mundo. Um certo deísmo, baldo de espírito e vida, flutuou por algum tempo sobre o abismo em que se haviam submergido as rigorosas superstições dos antigos. Porém, assim como todas as crenças negativas, ele não podia conservar nem edificar coisa alguma. Bem depressa, as nacionalidades mesquinhas caíram com seus deuses. Os povos fundiram-se. Na Europa, na Ásia, na África, não houve mais do que um império. O gênero humano começou a sentir sua universalidade e sua unidade. Então, o Verbo se fez carne. Deus apareceu entre os homens e como o homem para salvar o que estava perdido. Em Jesus de Nazaré habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Este é o maior acontecimento dos anais do mundo. Os tempos antigos o haviam preparado. Os modernos dimanam dele. Ele é o seu centro, seu vínculo, sua unidade. Desde então, todas as superstições do mundo não tiveram mais sentido algum, e os enfraquecidos restos, salvos do grande naufrágio da incredulidade, submergiram-se ante o sol majestoso da verdade eterna. O Filho do Homem viveu 33 anos no mundo, curando os enfermos, instruindo os pecadores, não tendo jamais um lugar onde repousar-se a cabeça e fazendo brilhar no meio deste abatimento uma grandeza, uma santidade, um poder, uma divindade como o mundo jamais havia conhecido. Padeceu, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Seus discípulos, começando por Jerusalém, correram o império e o mundo, anunciando por toda a parte seu mestre como autor da salvação eterna. Do seio de um povo que rejeitava todos os outros, saiu a misericórdia que os chamava e os reunia. Um grande número de asiáticos, de gregos e de romanos, conduzidos até então por sacerdotes aos pés dos ídolos mudos, creram no Verbo. Este iluminou repentinamente a terra como um raio do sol, disse Eusébio. Um sopro de vida começou a mover-se sobre este vasto campo da morte. Um povo novo, uma nação santa, formou-se entre os homens. E o mundo espantado contemplou nos discípulos do Galileu uma pureza, uma abnegação, uma caridade, um heroísmo de que até já tinha perdido a ideia. Dois princípios distinguiam sobretudo a nova religião de todos os sistemas humanos que ela dissipava com sua presença. Um referia-se aos ministros do culto, o outro às doutrinas. Os ministros do paganismo eram quase os deuses dessas religiões humanas. Os sacerdotes egípcios, gauleses, germânicos, bretões e hindus guiaram os povos enquanto estes estiveram na ignorância. Jesus Cristo estabeleceu sem dúvida um ministério, mas não fundou um sacerdócio particular mediador entre Deus e o homem. Ele destronou os sacerdotes, esses ídolos vivos das nações, destruiu uma hierarquia soberba, tirou ao homem o que este havia tirado a Deus e pôs a alma em contato imediato com a fonte divina da verdade, proclamando-se único mestre e único mediador. Cristo só é vosso mestre e todos vós outros sois irmãos. São Mateus 23, versículo 8. Quanto à doutrina, as religiões humanas ensinaram que a salvação procede do homem. Assim, as religiões da terra criaram uma salvação terrestre.
Disseram que o céu seria dado como um salário. Fixaram-lhe o preço. E que preço! A religião de Deus ensinou que a salvação vem de Deus, que é uma dádiva celeste que procede de uma anistia, de uma graça do soberano. Deus, disse ela, deu a vida eterna. 1 João 5:11. É certo que o cristianismo não pode resumir-se nestes dois pontos, porém, eles parecem dominar o assunto, sobretudo quando se trata da história. E na impossibilidade em que nos achamos de acompanhar a oposição entre a verdade e o erro em todas as suas relações, temos que escolher as mais salientes. Estes dois eram, pois, os princípios constitutivos da religião que então tomava posse do império e do mundo. Com eles estamos nos verdadeiros termos do cristianismo. Sem eles, o cristianismo desaparece. De sua conservação ou de sua perda, dependia sua queda ou sua grandeza. Eles são intimamente unidos, porque não se pode elevar os sacerdotes da igreja ou as obras dos fiéis sem abaixar Jesus Cristo em sua dupla qualidade de mediador e de redentor. Um destes princípios devia dominar a história da religião e o outro sua doutrina. Ambos reinaram no princípio. Vejamos como se perderam, seguindo antes de tudo o destino do primeiro. A igreja foi, em sua origem, um povo de irmãos guiado por irmãos. Todos recebiam a instrução de Deus e tinham direito de chegar por si mesmos à fonte da divina luz. João 6,45. As epístolas que então decidiam das grandes questões de doutrina não traziam o nome pomposo de um só homem, de um chefe. As Santas Escrituras nos ensinam que se liam simplesmente estas palavras: os apóstolos, os anciãos e os irmãos aos nossos irmãos. Atos 15:23. Mas já os mesmos escritos dos apóstolos nos anunciam que do meio destes irmãos se levantaria um poder que transtornaria esta ordem simples e primitiva. 2 Tessalonicenses 2. Contemplemos a formação deste poder estranho à igreja e sigamos seu desenvolvimento. Paulo de Tarsis, um dos maiores apóstolos da nova religião, chegou a Roma, capital do império e do mundo, pregando a salvação eterna que dimana de Deus. Formou-se uma igreja ao lado do trono dos Césares, composta primeiramente de alguns judeus convertidos, de alguns gregos e de alguns cidadãos romanos. Foi ilustrada pelo ensino e pela morte do apóstolo dos gentios. Brilhou por muito tempo como uma luz pura colocada sobre uma montanha. Sua fé foi célebre em toda parte até que afinal desviou-se de seu estado primitivo. Foi por débeis princípios que Roma 2 vezes se encaminhou ao domínio usurpado do mundo. Os primeiros pastores ou bispos de Roma dedicaram-se cedo à conversão de aldeias e cidades que cercavam essa capital. A necessidade em que se achavam os bispos e pastores da campanha de Roma de recorrer em casos difíceis a um diretor entendido e o reconhecimento que deviam à igreja metropolitana os obrigaram a ficar unidos a ela. Viu-se então o que sempre se tem visto em circunstâncias análogas. Esta união tão natural degenerou em dependência. Os bispos de Roma olharam como um direito a superioridade que as igrejas vizinhas lhe haviam concedido. É de usurpações de poderes que a história se compõe em grande parte, sendo que a outra se forma da resistência daqueles cujos direitos foram usurpados. O poderio eclesiástico não podia escapar à propensão que impele o que foi elevado a querer subir ainda mais. Ele seguiu esta lei da humanidade. Não obstante, a supremacia do bispo romano limitava-se à inspeção das igrejas que se achavam nos territórios submetidos civilmente ao prefeito de Roma. Mas a graduação que esta cidade de imperadores ocupava no mundo apresentava à ambição de seu primeiro pastor mais vastos destinos. A consideração de que gozavam no segundo século os bispos da cristandade era proporcionada à consideração da cidade em que residiam. Ora, Roma era a maior, a mais rica e a mais poderosa cidade do mundo. Era a capital do império, a mãe dos povos. Todos os habitantes da terra lhe pertencem, disse Juliano, e Claudiano a proclamou a fonte das leis.
Se Roma era a rainha das cidades do universo, por que seu pastor não seria o rei dos bispos? Por que a igreja romana não seria a mãe da cristandade? Por que os povos não seriam seus filhos e sua autoridade, sua lei soberana? É fácil ao coração ambicioso do homem fazer tais arrazoados, e a ambiciosa Roma os fez. Assim, Roma pagã, ao cair, enviou ao humilde ministro do Deus da paz, sentado em meio de suas ruínas, os títulos soberbos que sua invencível espada havia conquistado sobre os povos da terra. Os bispos de diversas partes do império, arrastados por aquela fascinação que Roma exercera havia séculos sobre todos os povos, seguiram o exemplo dos bispos da campanha e deram as mãos a esta obra de usurpação. Comprazeram-se em oferecer ao bispo de Roma parte da honra que pertencia à cidade rainha do mundo. No princípio, não havia nenhuma dependência nesta honra. Tratavam ao pastor romano de igual para igual. Porém, os poderes usurpados engrossaram como as massas de neve. Os conselhos, que em princípio eram simplesmente fraternais, converteram-se bem depressa na boca do pontífice em ordens obrigatórias. O primeiro posto entre iguais pareceu-lhes em breve um trono. Os bispos do Ocidente favoreceram a empresa dos pastores de Roma, guiados talvez por ciúme dos pastores do Oriente, ou porque preferiam achar-se antes sob a autoridade de um papa do que sob o domínio de um poder temporal. Por outro lado, os partidos teológicos que despedaçavam o Oriente procuraram, cada um por sua parte, interessar Roma em seu favor. Eles esperavam seus triunfos do apoio da principal igreja do Ocidente. Roma registrava cuidadosamente aquelas súplicas e intercessões e sorria-se vendo os povos lançar-se voluntariamente em seus braços. Não deixava passar ocasião alguma de aumentar e de estender seu poder. Elogios, adulações, cumprimentos exagerados, consultas de outras igrejas, tudo se transformava a seus olhos e em suas mãos em títulos e documentos de sua autoridade. Tal é o homem no trono. O incenso o embriaga e lhe transtorna o juízo. O que possui é, a seu modo de ver, motivo para obter mais. A doutrina da Igreja e da necessidade de sua unidade exterior, que principiou a estabelecer-se já no século III, favoreceu as pretensões de Roma. A Igreja é, antes de tudo, a congregação dos santificados, 1 Coríntios 1, 2. A congregação dos primogênitos que estão escritos nos céus, Hebreus 12, 23. Entretanto, a Igreja do Senhor não é simplesmente interna e invisível. É necessário que ela se manifeste externamente, e é em consequência desta necessidade de se manifestar assim que o Senhor instituiu os sacramentos do batismo e da Eucaristia. A Igreja, vindo a ser externa, tem caracteres diferentes dos que a distinguem como Igreja invisível. A Igreja invisível, que é o corpo de Cristo, é necessária e perpetuamente uma. A Igreja visível participa sem dúvida desta unidade da primeira, mas, considerada em si mesma, a multiplicidade é um caráter que já lhe atribui a Escritura do Novo Testamento. Porquanto, falando-nos de uma igreja de Deus, 1 Coríntios 15, 9, 1 Timóteo 3, 15, ela menciona, quando trata desta igreja manifestada externamente, as igrejas da Galácia, as igrejas de Macedônia, as igrejas da Judéia, todas as igrejas dos santos, 1 Coríntios 16, 1, 2 Coríntios 8, 1, Gálatas 1, 22, 1 Coríntios 14, 33. Sem dúvida que podem estas diversas igrejas buscar até certo ponto uma união externa, mas, se esta lhe falta, não perdem por isso coisa alguma das qualidades essenciais da Igreja de Cristo. O poderoso laço que primitivamente unia os membros da Igreja era a fé viva do coração, pela qual todos consideravam Cristo como seu chefe.
Mas diversas circunstâncias contribuíram em breve a engrandecer e a desenvolver a ideia da urgência de uma sociedade exterior. Certos homens, afeitos aos laços e às formas políticas de uma prática terrestre, transportaram para o reino espiritual e eterno de Jesus Cristo algumas de suas opiniões e alguns de seus costumes. A perseguição, ineficaz para destruir e mesmo para comover esta nova sociedade, fez com que ela sentisse sua própria força e que se formasse em uma corporação mais compacta. Aos erros que nasceram nas escolas teosóficas ou nas seitas, opôs-se a universal e única verdade recebida dos apóstolos e conservada na Igreja. Isto era bem enquanto as igrejas invisível e espiritual e visível e exterior eram uma só. Mas começou logo um grande divórcio. As formas e a vida se separaram. A aparência de uma organização idêntica e exterior foi pouco a pouco substituída à unidade interior e espiritual, que é a essência da religião de Deus. Deixaram o incenso precioso da fé e ajoelharam-se ante o turíbulo em que estivera. Não se unindo mais os membros da igreja pela fé interior, procurou-se outro laço e foram unidos por meio dos bispos, dos arcebispos, dos papas, das mitras, das cerimônias e dos cânones. Achando-se a igreja vivente reduzida ao santuário de algumas almas solitárias, puseram em seu lugar outra igreja exterior, que disseram ser de instituição divina, não dimanando já a salvação da palavra, desde então escondida, estabeleceram que era transmitida por meio das formas que inventaram, e que pessoa alguma a receberia e não ser por este canal. Ninguém, diziam, podia, por sua própria fé, obter a vida eterna. Cristo comunicou aos apóstolos e estes aos bispos a unção do Espírito, e este Espírito não pode ser encontrado senão por estes trâmites. Primitivamente, quem tinha o Espírito de Jesus Cristo era membro da Igreja. Mas depois inverteram-se os termos e pretendeu-se que somente os membros da Igreja possuem o Espírito de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que se estabeleciam estas ideias, mais se marcava a distinção entre o clero e o povo. A salvação das almas não dependia unicamente da fé em Cristo, mas também, e muito particularmente, da união com a Igreja. Os representantes e os chefes da Igreja recebiam uma parte da confiança que somente é devida a Cristo e tornavam-se verdadeiros mediadores para os fiéis. A ideia do sacerdócio universal dos cristãos desapareceu pouco a pouco. Comparou-se os servos da Igreja de Cristo aos sacerdotes da antiga Igreja judaica, e aqueles que se separaram do bispo foram postos na mesma condição que Coré, Datã e Abirã. De um sacerdócio peculiar, tal como se formara na Igreja antiga, a um sacerdócio soberano, tal como Roma o reclama, o passo era fácil. E com efeito, desde que o erro da necessidade de uma unidade visível da Igreja foi estabelecido, viu-se nascer outro, qual o da necessidade de uma representação exterior dessa unidade. Ainda que não se encontre em parte alguma do Evangelho nenhum vestígio da proeminência de São Pedro sobre os outros apóstolos, apesar de que só a ideia de primazia seja contrária às relações fraternais que uniam os discípulos e ao espírito mesmo da dispensação evangélica, que, ao contrário, chama todos os filhos do Pai a servirem uns aos outros, não reconhecendo senão um só mestre e um só chefe, ainda que Jesus houvesse repreendido severamente a seus discípulos sempre que de seus corações carnais saíam ideias ambiciosas de proeminência, apesar de tudo isso, inventaram e apoiaram em textos mal compreendidos uma primazia de São Pedro, e saudaram neste apóstolo e em seu pretendido sucessor em Roma os representantes visíveis da unidade visível, os chefes da Igreja. A Constituição Patriarcal contribuiu também para a exaltação do papismo romano. Já eles haviam gozado de uma distinção particular. O Concílio de Nicéia, em seu 6º cânone,
assinala 3 cidades cujas igrejas tinham, segundo ele, uma antiga autoridade sobre as das províncias das circunvizinhanças, as quais eram Alexandria, Roma e Antioquia. A origem política desta distinção se descobre mesmo pelo nome que primeiro deram aos bispos destas igrejas. Chamaram-os exascas, do título que tinham governadores políticos. Mais tarde deram-lhe o nome mais eclesiástico de patriarca. É no Concílio de Constantinopla que o achamos empregado pela primeira vez, porém em sentido diferente do que recebeu mais tarde. Não foi senão pouco antes do Concílio de Calcedônia que se o atribuiu exclusivamente aos grandes metropolitanos. O segundo concílio ecumênico criou um novo patriarcado, o de Constantinopla, da Nova Roma, da segunda capital do Império. A Igreja de Bizâncio, por tanto tempo obscura, gozou dos mesmos privilégios e foi posta na mesma ordem de Roma, pelo Concílio de Calcedônia. Roma participava então com aquelas 3 igrejas da supremacia patriarcal. Porém, quando a invasão de Maomé fez desaparecer as cadeiras de Alexandria e de Antioquia, quando decaiu a de Constantinopla e ainda mais tarde se separou do Ocidente, Roma só ficou em pé, e as circunstâncias reuniram todas as igrejas ocidentais em torno de sua cadeira, que desde então tem estado sem rival. Novos cúmplices, mais poderosos do que os outros, vieram ainda em seu auxílio. A ignorância e a superstição apoderaram-se da igreja e a entregaram a Roma com os olhos vendados e os pulsos nas algemas. Contudo, aquele cativeiro não se efetuava sem combates. Muitas vezes a voz da igreja proclamou sua independência. Esta voz enérgica ressoou em toda a África proconsular e no Oriente. Porém, Roma achou novos aliados para sufocar os gritos da igreja. Certos príncipes, que as borrascas do tempo faziam vacilar em seus tronos, ofereceram-lhe seu apoio, se em troca quisesse ela sustentá-los. Eles lhe cederam autoridade espiritual em permuta de poder secular. Fizeram-lhe bom negócio de almas, na esperança de que ela lhes faria outro tanto a respeito de seus inimigos. O poder hierárquico que subia e o imperial que descia uniram-se reciprocamente e aceleraram por esta aliança seu duplo destino. Roma não podia perder neste negócio. Um edito de Teodósio II e de Valentiniano III proclamou o bispo de Roma reitor de toda a igreja. Justiniano promulgou uma ordenança semelhante. Estes decretos não continham tudo que os papas pretendiam ter neles, mas, nesse tempo de ignorância, lhes era fácil fazer prevalecer a interpretação que lhes fosse mais favorável. Vindo cada dia a ser mais vacilante o domínio dos imperadores em Itália, os bispos de Roma souberam aproveitar essa circunstância para subtrair-se à sua jurisdição. Porém, já haviam saído das selvas do norte os enérgicos promotores do poder papal. Os bárbaros que tinham invadido o Ocidente e estabelecido nele seu domínio, depois de se terem fartado de sangue e de rapina, deviam depor sua feroz espada ante o poder intelectual que encontraram. Novíssimos na cristandade, desconhecendo a essência espiritual da Igreja, tendo na religião necessidade de um aparato exterior, prostaram-se meio selvagens e meio pagãos ante o grande sacerdote de Roma. Com eles também caiu-lhe aos pés o Ocidente. Primeiro os vândalos, logo os ostrogodos, depois os burginhões e os álanos, mais tarde os visigodos e finalmente os lombardos e os anglo-saxônios. Todos vieram dobrar os joelhos ante o pontífice romano. Foram os robustos ombros dos filhos do norte idólatra que acabaram de colocar sobre o trono supremo da cristandade um dos pastores das margens do Tibre. Foi no princípio do século VII que estas coisas se efetuaram no Ocidente,
justamente na mesma época em que se elevou no Oriente o poder de Maomé, prestes a invadir outra parte da terra. Desde então, o mal não cessou de crescer. Viu-se então, no século VIII, os bispos de Roma repelirem com uma das mãos os imperadores gregos, seus legítimos soberanos, pretendendo expulsá-los da Itália, enquanto com a outra acariciavam os mordomos de França, pedindo a este novo poder, que principiava a estender-se no Ocidente a alguns dos despojos do Império. Roma estabeleceu sua autoridade usurpada entre o Oriente, que repeliu, e o Ocidente, que atraiu. Ela erigiu seu trono entre duas rebeliões. Amedrontada do grito dos árabes, que senhores de Espanha jatavam-se de chegar à Itália pelas portas dos Pirineus e dos Alpes e de fazer proclamar do alto das 7 colinas o nome de Maomé. Amedrontada da audácia de Astolfo, que à frente de seus lombardos, rugindo como leão e brandindo sua espada ante as portas da cidade eterna, ameaçava degolar todos os romanos. Roma, vendo próxima a sua ruína, volveu espavorida os olhos em torno de si e lançou-se nos braços dos francos. Pepino, o usurpador, pede a Roma uma pretendida sanção para seu novo cetro. O Papa lhe concede e, em troca, obtém que ele se declare defensor da República de Deus. Pepino rouba aos lombardos o que estes haviam roubado ao imperador. Mas, em vez de fazer uma restituição a este príncipe, depõe sobre o altar de São Pedro as chaves das cidades que havia conquistado, erguendo as mãos e declarando em juramento que não foi por um homem que ele empunhou as armas, mas para obter de Deus a remissão de seus pecados e fazer homenagem de suas conquistas ao chefe dos apóstolos. Deste modo, a França estabeleceu o poder temporal dos papas. Carlos Magno aparece, a primeira vez sobre a Basílica de São Pedro, beijando devotamente os degraus. A segunda vez que aparece já é senhor de todos os povos que formavam o Império do Ocidente e da própria Roma. Leão III acredita dever conferir o título a quem já tinha o poder e, no ano 800, pela festa do Natal, coloca sobre a cabeça do filho de Pepino a coroa dos imperadores de Roma. Desde então, o Papa pertence ao Império dos Francos e cessam suas relações com o Oriente. Desprende-se de uma árvore apodrecida que vai cair para segurar-se a uma outra inculta e vigorosa. Entre as raças germânicas a que se entrega, espera um futuro a que jamais teria ousado aspirar. Carlos Magno não legou a seus débeis sucessores senão os restos de seu poder. No século IX, a desunião enfraqueceu por toda a parte o poder civil, e Roma compreendeu que era chegado o momento oportuno de levantar a cabeça. Quando poderia a Igreja ter ocasião mais oportuna de tornar-se independente do Estado do que naquela época de decadência, em que se achava despedaçada a coroa de Carlos e seus fragmentos dispersos sobre o solo do antigo império? Foi então que apareceram as falsas decretas de Isidoro. Nesta recompilação de supostos decretos dos papas, os bispos mais antigos, os contemporâneos de Tácito, o Quintiliano, falam o latim bárbaro do século IX. Os costumes e as constituições dos francos eram atribuídos com toda a seriedade aos romanos do tempo dos imperadores. Alguns papas citavam nas decretais a Bíblia pela tradução latina de São Jerônimo, que viveu 1, 2 ou 3 anos depois deles. E Vítor, bispo de Roma, no ano de 192, escrevia a Teófilo, que foi arcebispo de Alexandria, em 385. O impostor que fabricara aquela recompilação esforçava-se em estabelecer que todos os bispos recebiam sua autoridade do bispo de Roma e que este a recebia imediatamente de Jesus Cristo. Não somente registrou todas as conquistas sucessivas dos pontífices, como as fez remontar aos tempos os mais antigos. Os papas não tiveram vergonha de se apoiar nesta invenção abjeta.
Já em 865, Nicolau I escolheu armas para combater contra os príncipes e os bispos. Esta fábula imprudente foi durante séculos o arsenal de Roma. Entretanto, os vícios e os crimes dos pontífices deviam suspender por algum tempo o efeito das decretais. O papismo assinalou seu acesso à mesa dos reis por orgias vergonhosas. Embriagou-se e perdeu a cabeça no meio do deboche. É naquele tempo que a tradição coloca sobre o trono papal uma rapariga chamada Joana, refugiada em Roma com seu amante, e cujo sexo foi descoberto assaltando-lhe as dores do parto no meio de uma procissão solene. Os doutores de Roma pretendem que essa história seja uma fábula, mas por nossa parte podemos também pretender que sejam seus preconceitos romanos os motivos que os levam a rejeitar um fato cuja realidade histórica é muito verossimilhante, se não é incontestável. Em todo o caso, a corte dos papas expôs outras vergonhas. Naquela época reinavam em Roma mulheres dissolutas. Esse trono que pretendia elevar-se sobre a majestade dos reis afundou-se no lodaçal do vício. Teodora e Morásia instalavam e destituíam, à sua vontade, os pretendidos senhores da Igreja de Cristo e colocavam no trono de São Pedro seus amantes, seus filhos e seus netos. Roma tornou-se um vasto teatro de desordens, cuja possessão era disputada pelas famílias mais poderosas da Itália. Eram os condes de Toscana os que ordinariamente alcançavam a vitória. Em 1033, esta casa atreveu-se a colocar sobre o trono pontificial, com o nome de Benedito IX, um jovem educado nas orgias. Este menino de 12 anos continuou como papa suas horríveis torpezas. Outro partido elegeu em seu lugar a Silvestre III, e Benedito IX, com a consciência carregada de adultério e as mãos tintas do sangue de seus homicídios, vendeu ao fim o trono de São Pedro a um eclesiástico de Roma. Os imperadores de Alemanha, indignados de tantas desordens, varreram Roma com a espada. O império, fazendo valer seus direitos soberanos, tirou a tríplice coroa do lodaçal em que jazia e salvou o papismo, dando-lhe homens decentes para chefes. Henrique III destituiu em 1046 os 3 papas e indicou com seu dedo ornado com o anel dos patrícios romanos o bispo ao qual deviam ser entregues as chaves da confissão de São Pedro. Sucederam-se 4 papas, todos alemães e nomeados pelo imperador. Quando falecia o pontífice de Roma, compareciam na corte imperial os deputados daquela igreja como os enviados de outras dioceses para pedirem um novo bispo. O imperador viu mesmo com alegria os papas reformarem abusos, fortificarem a igreja, convocarem concílios, instituírem e destituírem prelados, a despeito dos monarcas estrangeiros. O papismo não fazia com estas pretensões senão exaltar o poder do imperador, seu senhor feudal. E das forças que os papas recobravam pouco a pouco podiam voltar-se de repente contra o imperador. Deixar crescer a víbora é contar que ela morderá o peito em que for aquecida. E foi o que aconteceu. Aqui começa uma nova época para o papismo. Ele levanta-se de sua humilhação e logo calça aos pés os príncipes da terra. Levantar-se é levantar a igreja, é estender a religião, é assegurar ao espírito a vitória sobre a carne e a Deus o triunfo sobre o mundo. Tais são suas máximas. A ambição encontra nela seu proveito e o fanatismo sua desculpa. Toda essa nova tendência personifica-se em um homem, Hildebrando. Hildebrando, indiscretamente exaltado por alguns, por outros injustamente difamado, é o trasunto fiel do pontificado romano em sua força e em sua glória. É uma daquelas aparições normais da história, que encerram uma nova ordem de coisas como apresentaram em outra esfera Carlos Magno, Lutero e Napoleão. Este frade, filho de um carpinteiro educado em um convento romano, evadiu-se de Roma no momento em que Henrique III depôs ali os 3 papas e refugiou-se em França, no austero convento de Cluny. Em 1848, Bruno, bispo de Toul,
sendo eleito em Worms pelo imperador que aí presidia a dieta germânica, vestiu as insígnias pontificiais e tomou o nome de Leão IX. Porém, o frade Hildebrando não quis reconhecê-lo, porque, dizia ele, era do poder secular que lhe provinha a tiara. Então, Leão IX, cedendo ao poder irresistível de uma grande convicção, depôs seus ornamentos sacerdotais e, tomando o hábito de um peregrino, dirigiu-se a Roma com Hildebrando humildemente e com os pés descalços, diz um historiador, a fim de ser legitimamente eleito pelo clero e povo romano. Desde logo, Hildebrando tornou-se a alma do papismo, até que ele mesmo veio a ser o papismo, e governar a igreja em nome de muitos pontífices, antes de reinar por si com o nome de Gregório VII. Uma grande ideia apoderara-se deste grande gênio. Ele queria fundar uma teocracia visível, da qual o Papa, como vigário de Cristo, fosse o chefe. A lembrança do antigo domínio universal de Roma pagã perseguia sua imaginação e animava seu fervor. Queria devolver à Roma papal o que perdeu a Roma dos imperadores. O que Mário e César, lhe diziam seus aduladores, não puderam fazer com torrentes de sangue, tu o farás com uma palavra. Gregório VII não foi guiado pelo Espírito do Senhor. Este espírito de verdade, de humildade e de doçura lhe era desconhecido. Sacrificava o que sabia ser verdadeiro sempre que julgava necessário a seus desígnios. E foi isto o que fez particularmente no negócio de Berengar. Porém, um espírito superior ao vulgar dos pontífices e uma convicção íntima da justiça de sua causa o animavam sem dúvida. Audaz, ambicioso, inflexível em seus desígnios, mostrou-se ao mesmo tempo hábil e destro no emprego dos meios que deviam assegurar-lhe o bom êxito. Seu primeiro trabalho foi constituir a milícia da igreja. Era preciso tornar-se forte antes de acometer o império. Um concílio congregado em Roma expulsou os pastores de suas famílias e obrigou-os a devotar-se de todo à hierarquia. A lei do celibato, concebida e executada sob o domínio dos papas, fez do clero uma espécie de ordem monástica. Gregório VII pretendeu ter sobre todos os bispos e sacerdotes da cristandade o mesmo poder que um abade Cluny exercia sobre a ordem a que presidia. Os delegados de Hildebrando, que pessoalmente se comparavam aos procônsules da antiga Roma, percorriam as províncias para tirarem aos pastores suas legítimas esposas, e, quando era preciso, o mesmo Papa sublevava a populaça contra os ministros casados. Mas Gregório propunha-se, antes de tudo, a emancipar Roma do império. É provável que jamais houvesse tido a ousadia de conceber um desígnio tão atrevido se as discórdias que turbavam a minoridade de Henrique IV e se a rebelião dos príncipes de Alemanha contra este jovem imperador não lhe tivessem facultado a execução. O Papa era então um dos magnatas do império. Unindo sua causa à de seus mais poderosos vassalos, tirou partido dos interesses aristocráticos e proibiu logo a todos os eclesiásticos de receber do imperador, sob pena de excomunhão, a investidura de seus cargos. Quebrou os antigos laços que uniam as igrejas e seus pastores à autoridade do príncipe, para ligá-los ao trono pontifício. Pretendeu com poderosa mão encadear nesse trono os reis e os povos e fazer do Papa um monarca universal. Somente Roma devia ser temida pelos sacerdotes e unicamente nela deviam fundar suas esperanças. Os reinos e os principados da terra deviam ser de seu domínio. Todos deviam tremer ante os raios que despedia o Júpiter da moderna Roma. Desgraçado do que resistisse. Os súditos eram desligados do juramento de fidelidade,
Todo o país era ferido de interdito. Cessavam os cultos, fechavam-se os templos, emudeciam os sinos, os sacramentos não eram administrados e a palavra de maldição alcançava os próprios mortos, aos quais, à voz de um pontífice soberbo, a terra recusava a paz dos túmulos. O Papa, submetido nos primeiros dias de sua existência aos imperadores romanos, depois aos imperadores francos e finalmente aos imperadores germânicos, ficou logo emancipado e caminhou pela primeira vez como seu igual, se não como seu senhor. Entretanto, Gregório VII foi humilhado por seu turno. Roma foi tomada e Hildebrando teve de fugir e morreu em Salerno dizendo: amei a justiça e detestei a iniquidade, é por isso que morro no exílio. Quem ousará taxar de hipócritas estas palavras pronunciadas nos umbrais da sepultura? Os sucessores de Gregório, semelhantes a soldados que chegam depois de alcançada uma vitória, arrojaram-se como vencedores sobre as igrejas avassaladas. A Espanha, arrancada ao islamismo, e a Prússia aos ídolos, caíram nos braços do sacerdote coroado. As cruzadas que se levantaram à sua voz estenderam e aumentaram por toda parte sua autoridade. Aqueles piedosos peregrinos que acreditavam ver os anjos e os santos conduzir seus exércitos, que entraram humildemente e descalços dentro dos muros de Jerusalém, queimaram os judeus em suas sinagogas, regaram com o sangue de muitos milhares de sarracenos os lugares onde iam procurar os sagrados vestígios do Príncipe da Paz, e proclamaram no Oriente o nome do Papa, que aí já não era conhecido desde que, pela supremacia dos príncipes francos, havia abandonado a dos príncipes gregos. Por outro lado, o que as armas de República Romana e as do Império não puderam realizar, o poder da Igreja realizou. Os alemães depuseram aos pés de um bispo os tributos que seus antepassados haviam recusado aos mais poderosos generais. Seus chefes, vindo a ser imperadores, acreditaram receber dos papas uma coroa, porém, receberam em vez dela somente o jugo. Os reinos da cristandade, já submetidos ao poder espiritual de Roma, ficaram desde então seus tributários e seus servos. Assim, tudo mudou na Igreja. No princípio, era ela um povo de irmãos. Agora, uma monarquia absoluta estabeleceu-se em seu seio. Todos os cristãos eram sacrificadores do Deus vivo. Pedro 2,9. Tendo por condutores humildes pastores. Mas do meio dos pastores levantou-se uma cabeça soberba. Uma boca misteriosa pronunciou discursos cheios de orgulho. Uma mão de ferro constrangeu todos os homens, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receber a marca de seu poder. Perdeu-se a santa e primitiva igualdade das almas perante Deus. À voz de um homem, a cristandade dividiu-se em dois campos desiguais. De um lado, uma classe de padres que ousava usurpar o nome da Igreja e que pretendeu achar-se revestida aos olhos do Senhor de grandes privilégios. De outro, um rebanho servil, reduzido a uma cega e passiva submissão, um povo assaimado, enfaixado e entregue a uma classe arrogante. Todas as tribos, línguas e nações da cristandade se sujeitaram ao domínio deste rei espiritual que recebera o poder de vencer. O fim do capítulo 1.